A primeira desta tarde é o próprio quem o diz. A vida era perfeita e não poderia ser assim para sempre. Tudo mudou em janeiro de 2016. Antes da doença eu tinha uma vida absolutamente normal. Em janeiro de 2016 mudou tudo. De repente faltou-me o chão. De repente foi como que me dissessem assim: tinhas uma vida demasiado perfeita, não podia continuar para sempre. Um dia fui à casa de banho e urinei sangue. Acabei de urinar e fui logo ao computador e lembro-me de uma frase que vi na internet. Pode ser cancro. Eu imediatamente saí do escritório e fui ao médico, mandou-me fazer uma ecografia ao rim e nessa ecografia já se descobriu uma massa. Até haver a confirmação que era um tumor maligno, havia sempre aquela esperança de que não fosse. Quando me foi diagnosticado o cancro, foi um choque muito grande. A primeira coisa que se pensa é: vou morrer. E a seguir pensa-se nos filhos e na família. A primeira coisa que fiz foi chorar, como que a despedir-me de tudo e de todos. E o médico sossegou-me: isto é só tirar o rim, não tem quimioterapia, não tem nada. 15 dias depois fui operado, retirei o rim esquerdo, estive hospitalizado 4 dias e ao fim de 2 semanas já andava 8 km a pé e já estava a trabalhar. E eu achei que me tinha liberto do cancro do rim. 6 meses depois, no TAC de rotina, verificou-se que tinha metastizado. Eu pesquisei tudo sobre o cancro de rim e sabia que quando o cancro do rim metastizava não tinha cura e era uma questão de tempo. Aí é que foi o momento mais duro de todos. O foco da minha atenção era: quantos anos é que eu ia durar? Eu penso sempre nesse prazo. Assusta-me muito o sofrimento da fase terminal da vida. Não há volta a dar. Francisco, seja muito bem-vindo. Obrigado. Ainda é este o foco da sua atenção? Não, hoje em dia já não é o foco da minha atenção. Hoje em dia o foco da minha atenção é tornar os meus dias melhores e tentar ser feliz até ao último dia, se for possível. E tem conseguido isso? Sim, sim. De que maneira? Arranjando rotinas, não me deixando levar pela doença. Eu tentei continuar todas as rotinas até poder. Neste momento já houve coisas que tive que deixar para trás, mas arranjei outras para compensar. O montanhismo e o alpinismo? Pois isso ficou para trás, quando me apareceu o cancro nos ossos. Mas ainda subi aos 5.400 metros, mesmo a fazer quimioterapia oral. Mas pronto, foi até poder. Sempre que se deixa de fazer alguma atividade porque não é possível por causa da doença, temos que fazer o luto. Temos que... Esses momentos são dolorosos, são? São dolorosos e por isso mesmo temos que os exorcizar. Temos que, como é que às vezes, chorar. Sim. Através do choro, muitas vezes. Através do choro, através de meditação, em que temos que encarar a nova fase e substituir umas coisas pelas outras. E é assim, quando me deram o veredicto, eu sabia mais ou menos o que me esperava. Portanto, agora as coisas estão a acontecer como me disseram. Apenas pode levar mais ou menos tempo. E é preciso saber gerir essas fases, especialmente quando se deixa coisas para trás. Eu dançava tango também, agora com a canadiana já não posso dançar, tenho imensa pena. Dançava tango com a Helena? Sim, eu sempre dancei tango com a Helena. De vida. Até nas montanhas. Até nos Himalaias? Sim, até aí demos um passo de tango. Há pouco falou-me da meditação. A meditação era algo que praticava ou, assim como vai perdendo algumas coisas que não pode mais fazer, vai ganhando outras? E passou, por exemplo, a meditar? Sim, passei a meditar mais, passei a pensar mais nas coisas de uma forma ordenada.
Não é que eu não meditasse antes, só que eu antes meditava, vinha na A8 a conduzir diariamente. A ideia de meditava naquilo finitude que me não estava apetecia. tão presente, não é? Agora eu consigo mais ou menos controlar o foco da minha meditação. Era isso que eu não fazia antes e agora faço. Dá por si, de vez em quando, a pensar em jeito de retrospectiva da sua vida até aqui? Sim, A sério? sim. E era coisa que não fazia antigamente? Não, porque quando não estamos na iminência do fim, não nos preocupamos com isso. E como é isso de lidar com a iminência do fim? Olha, nem sei explicar muito bem. A nossa finitude. É uma coisa que nós não queremos, é uma coisa que nos é imposta. Já nascemos com essa certeza. Sim, mas nós nascemos e vivemos a maior parte da nossa vida no pressuposto da eternidade. Não pensamos na finitude. Nós vamos comprar uma casa que dure 200 anos, quando nós não vamos durar 200 anos, não é verdade? E quem diz a casa diz o carro, diz outras coisas, que nós queremos sempre coisas duráveis. E podemos muito bem ir morrer no dia seguinte. Portanto, nós estamos sempre a trabalhar no pressuposto da eternidade, nem nos lembra tal coisa. E quando se está na iminência do fim, tem que se fazer escolhas, tem que se pensar nisso. Eu lembro-me que eu não queria mudar, as minhas botas de alpinismo já estavam muito gastas. E eu queria levá-las para os Himalaias. E a Helena, não, tu tens de comprar umas botas novas. Mas para que é que eu vou comprar umas botas novas? Que se eu, dentro de pouco tempo, vou deixar de poder fazer isto. E eu assumia isto muito bem, sem dramas, entende? E comprou ou não comprou? Comprei porque ela obrigou-me. Pronto. Sabe como é que as mulheres... Ó Francisco, nessa retrospectiva que faz da sua vida até agora, volta a ver-se criança e volta a ver os seus sonhos que até passavam pelas artes plásticas? Queria ser pintora? Sim. Houve uma altura da minha adolescência que sim. Porquê? Porque se achava com apetência para pintar. Tinha algum jeito para desenhar e pintar, e cheguei a pintar a óleo e tudo. E cheguei a aprender a técnica e tudo. Mas os pais não estiveram pelos ajustes? Sim, os meus pais não adoravam a ideia. Especialmente o meu pai. A minha mãe não tinha grande ideia, mas o meu pai sempre foi mais financeiro, mais estável, digamos assim. Era o mais estável de nós todos. E ele sempre me disse, não, tu podes desenhar o que tu te apetecer, mas tu tens que arranjar, tens que estudar aquilo que te dê um emprego estável. Nomeadamente a área financeira, não é? Era a área financeira. E para onde é que foi o seu caminho de vida, então? Então o meu caminho de vida foi todo pela área financeira, porque depois também arranjei emprego, foi numa empresa de construção civil, inicialmente como estafeta, mas depois passei à contabilidade. E, portanto, foi tudo pela área financeira. Porque... Mas isso já estava em Lisboa, não? Sim, mas mesmo lá... Onde é que nasceu? Nasci em Torres Novas. Numa aldeia próxima da fábrica de papel da Renova. Como é que se chama a aldeia? Não tem nome, porque não tem nome, porque são os bairros que circundam a fábrica. Sim. Agora é o bairro José Dias Simão, mas... Foi feliz ali? Até certo ponto fui, mas sempre tive no pensamento de sair. Nunca me imaginei a acabar ali os meus dias. E o que é certo é que foi para a cidade de Lisboa para estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Sim, inicialmente eu disse ao meu pai que estava farto de estudar e não queria estudar mais, queria era ter um emprego, ter dinheiro, comprar uma moto, ter dinheiro para beber as minhas cervejas e ir aos bailaricos, aquelas coisas. No bailarico encontrou a Helena. Pois foi. Está a ver? Da semana académica. e pronto, era esse o meu objetivo para já. E então vim para Lisboa para trabalhar. Mas quando vi o que me estava reservado para o resto dos meus dias, fui matricular outra vez. Eu vim em junho e em outubro comecei na escola outra vez. Portanto, à noite? À noite. Só que depois foi mais duro, pronto, mas foi a minha escolha, não é? Claro. Pronto. Era responsável pelas suas escolhas. É evidente. E licenciou-se? Sim. Em gestão de empresas. Cá está. No ISCTE. E aí, por volta dos 30 e tal anos, já tem o seu próprio negócio e a sua própria empresa, não tem? Sim. Entretanto, saí daquela empresa onde estava e fui para a auditoria, para uma sociedade de revisores de contas, e depois fiz o exame de revisor, passei, e saí, e montei a minha própria sociedade, sim. Com grande sucesso.
Sim, sim. Não ficou nenhuma frustraçãozinha pelo facto de não ter seguido artes plásticas? Não. Mas ia pintando, desenhando ou não? Ia desenhando, ia pintando, mas a partir de uma dada altura, eu acho que a área financeira absorveu-me tanto Com certeza. que acredita que eu até deixei de ter jeito para fazer desenho. Acha que perdeu mão? Sim, ou então, quer dizer, foquei-me tanto noutra área Nas contas. que perdi as apetências que tinha antes. E Talvez. ganhou. Quando é que ganha aquela paixão pela fotografia, que acho que é uma outra paixão da sua vida? Foi quando deixei de fumar, que houve um grande vazio. Sim, fumava 3 maços por dia. 3. É possível que tenha sido essa a causa do cancro. No rim? Sim, mas também não é. Agora dizem que sim, mas a minha médica por acaso diz que não. Mas agora também tudo que o tabaco é culpa de tudo, não é? Pronto. Estamos um bocado nessa moda. Mas 3 maços é muito. Era muito, era bastante. Era tanto que eu disse assim, agora vou deixar de fumar e todos os meses vamos já à Ericeira fazer um almoço de marisco. Porque o dinheiro que eu poupei no tabaco dava para o almoço e ainda sobrava. Mas ao final do ano é uma conta exorbitante, não é uma renda, não é? Era uma viagem. Exatamente, ainda por cima gostando de viajar. E deixou assim rapidamente, de forma drástica? Ou Foi drástica, com a ajuda de umas pastilhas que havia para aí. E força de vontade? Mas essencialmente força de vontade. Mas foi quando saiu aquela lei que não se podia fumar já nos recintos fechados. Sim. E eu a partir daí pensei, isto está-se a tornar mais... Eu andava de empresa em empresa, na revisão de contas, e sendo eu uma pessoa externa, eu não ia impor aos outros que fumasse. Eles diziam, doutor, fuma aí. Mas eu tinha aquela coisa, não, vou fumar à rua. E aquilo começou-me a ser tão desagradável, estar sempre a levantar para ir à rua fumar, e subia, e tinha que interromper o trabalho. Disse, bem, isto agora começa a ser mais fácil deixar de fumar do que continuar. E foi assim. E estávamos a falar então da paixão da fotografia, e nessa altura, que nasce depois, não é? Pronto, eu tinha um grande vazio com aquela coisa da falta do tabaco e comecei-me outra vez a dedicar à fotografia, que era uma coisa que eu já tinha dedicado nessas alturas. E que também é uma arte. Sim, eu acho que a parte da arte acabou por romper aí. Sim. As coisas nascem connosco e continuam connosco. E assim que há uma oportunidade, elas revelam-se, não é? Pronto, e acho que a paixão pela fotografia foi, no fundo, essa parte das artes plásticas. A empresa estava a ir de feição, Sim. conseguiu a casa dos seus sonhos em Sobral de Montagraço, portanto, a vida era perfeita. Era. Encontrou a Helena da sua vida, Sim. que é de Mangualde, não é? É. Encontraram-se onde? Na Semana Académica. Em Lisboa? Em Lisboa, na Semana Académica, no Bailarico. Claro, cá está. Sim. É a mulher da sua vida. É. Já lá vão quantos anos? 31. 31 de casamento, mais 2 de namoro, 33. E 2 filhos. E 2 filhos. Inês Inês e Francisco. e Francisco. Portanto, tudo corria às mil maravilhas, como se costuma dizer, até janeiro de 2017. Sim, era uma vida perfeita na medida em que os meus hobbies eram os hobbies dela, éramos duas raízes do mesmo tronco, pronto, estava tudo... O montanhismo e o alpinismo foi descoberto em conjunto, já em pleno casamento? Ou era, Foi algo... na sequência da fotografia. Eu gostava muito de fotografia de paisagem e comecei a andar a pé lá pelos campos lá à volta da minha casa para tirar fotos. E ela ia comigo, porque ela gostava mais de fazer macros às flores. E depois íamos para os Alpes. E depois íamos para os Alpes, eu continuava a fazer paisagem e ela macros às flores. Houve uma altura que tinha uma coleção de flores dos Alpes que ia tirando. E portanto tudo se conjugava, era uma Quem era o harmonia. melhor fotógrafo? Ela era muito boa também. Cada um na sua área. Também. Cada um na sua área, Sim, sim. Portanto, vida perfeita. Quando descobre que tem um cancro no rim. Quando descubro que tenho um cancro no rim, na altura, pronto, ainda havia a hipótese de ele estar circunscrito ao rim e eu só tinha que tirar o rim, nem sequer tinha que fazer quimioterapia. E foi isso que aconteceu. E foi isso que aconteceu, só que 6 meses depois, 2 nódulos que já lá estavam antes e que os médicos não atribuíram ao cancro do rim, tinham crescido para o dobro. Tinham crescido de 5 milímetros para 10 milímetros. Mas quando é que perceberam que havia 2 nódulos nos pulmões? Quando neste tipo de cancro tira-se o rim
E quando há evidência de não haver metástases, de 6 em 6 meses faz-se um TAC para ver se há uma reincidiva, se há qualquer coisa, se há o aparecimento de metástases, que não é assim tão incomum como se pensa. E este é um cancro raro, o cancro do rim. É mais ou menos raro, porque ele representa 3%, não é? menos de 3%, é 2, qualquer coisa. Do total de cancros, não é? Do total de cancros, e por isso também a indústria farmacêutica não investe muito porque tem pouco retorno. Pronto, E não se fala muito, também não há muita por isso informação. só há 4 linhas de medicamentos. E ainda por cima há hospitais no país que estão apenas a dar 3 aos seus doentes, que esse é um motivo pelo qual eu lutei até criar a associação. Já lá vamos, que esse é um dos motivos maiores que eu trago aqui. Sim, e eu sei que está muito interessado realmente e acho muito bem. É um objetivo da sua vida. É um grande objetivo da sua vida. Francisco, viver sem um rim não foi impeditivo de coisa alguma. Não. Viver sem não foi nem é. Eu apenas tenho que estar mais preocupado do que as outras pessoas em não deixar de beber pelo menos 1 litro a 1,5 litro de água por dia. Antes tinha esse hábito? Antes do problema no rim tinha o hábito de beber bastante água? Quando comecei a fazer o alpinismo era muito gordo, porque deixei de fumar e engordei. Claro. E era assim mais ou menos como estou agora. E entretanto, pronto, para andar a pular pelas pedras e pelas rochas e estar a carregar com mais a minha barriga era um bocadinho penoso. E então fiz dieta, e uma das coisas que passava a dieta era beber muita água. De maneira que eu já bebia muita água para aí há 8 anos, antes de me aparecer o cancro do rim, ou seja, não foi por aí. Quando apareceram os 2 nódulos, quando perceberam que havia 2 nódulos nos pulmões, os médicos desvalorizaram, foi? Sim, eles acharam que aqueles nódulos não tinham nada a ver com o cancro de rim, que eram autónomos. Pronto, e que todos nós temos nódulos benignos no nosso corpo, espalhados pelo nosso corpo, que são normais e são naturais. Pronto, eles acharam que era isso. Porém, não era. Não era. 6 meses depois verificou-se que não era. E o que é que aconteceu 6 meses depois para ter percebido? Foi num desses exames? Foi num desses exames e que, pronto, o hospital onde eu os fiz mandava o resultado para uma aplicação que tínhamos no computador e eu, num belo sábado, ao fim da tarde, chego a casa e abro o computador e estava lá o relatório e dizia que era um carcinoma de células renais. E aí sim, aí foi extremamente duro. Porquê? Porque eu já conhecia tudo sobre o cancro. Porque andou a pesquisar. Andei a pesquisar. E estava muito contente e muito feliz porque eu era um felizardo de não ter metastizado. E por isso, ainda bem, foi na hora Através H. daquilo que andou a pesquisar na internet, conseguiu perceber que havia casos de metástases. Que havia casos de metástases e que esses casos eram muito graves porque não havia nenhuma cura e os medicamentos eram poucos e a única coisa que faziam era atrasar o crescimento do cancro. E, portanto, quando eu tenho esta notícia, eu tenho perfeita consciência do que é que me esperava. Não é? E, portanto, foi ali tudo. Chorei outra vez. Pronto, sou um barrão. Ando sempre a chorar. Limpa a alma, não é? Ajuda a eu fazer acho que sim, eu acho que sim. É uma estupidez nós não querermos chorar, porque o chorar muito bem, como disse muito bem, ajuda a fazer o luto. É se calhar uma das principais componentes do luto. Porque depois a gente chora e depois acaba as lágrimas e descobrimos que afinal estamos cá e temos que resolver as coisas, não é? A partir do momento em que percebe que há metástases e mais tarde ainda percebe que essas metástases continuam a crescer, não é? E a aparecer noutros sítios, como é que reestruturou a sua vida com a família? Consigo próprio, com a Helena e depois com os filhos? Pronto, das 2 vezes que eu recebi as 2 notícias, a primeira que tinha cancro e a segunda que tinha metastizado, foi em casa. Foi os 2 da mesma maneira, no computador e acho que um sábado, acho que foi tudo assim. E estava a família toda em casa. E, portanto, eles viram, eu estou no escritório lá de casa e tenho a porta aberta, nunca fecho a porta. Eles estavam na sala, estavam-me a ver, porque a sala é ampla. E estavam-me a ver, e portanto, e toda a gente reparou que eu chorei. Sim, toda a gente reparou que eu chorei. Pronto, e eu contei a verdade toda. Não tive sequer coragem de guardar, até porque também não sou muito de guardar, eu sou muito expansivo e gosto de falar o que me vai na alma.
O bom Eu acho que e isso é o bom. mau. Faz bem, não é? Eu acho que sim. Partilhar, desabafar. Sim. Não calar aí dentro, não é? Sim, Ó é. Francisco, e depois de que forma é que passou a encarar a vida? Porque havia o projeto dos Himalaias, Havia o projeto dos Himalaias. E que era esse- irem aos Himalaias. Sim. E esse, todos os médicos me disseram que era possível, apesar de haver metástases. E quando recebi a notícia achei que não era possível, mas depois em conversa com os médicos, não, você vai porque nós vamos ajudar. E a atual médica que eu tenho, que é uma excelente pessoa e uma excelente médica, sempre me ajudou. Disse-me logo, não, você vai. Então eu vou e a medicação que você Aqui, vai... aqui já fazia químio oral? Sim, comecei logo a fazer, foi logo. Foi assim que houve a notícia das metástases, comecei logo a fazer. E aí, pronto, a minha vida começou a ser feita e construída à volta do cancro, à volta da doença. A doença passou a ser mais uma pessoa Um companheiro. que comia connosco em casa, não só para mim como para os meus filhos e para a minha mulher. Mas é mais uma pessoa com um peso. Ou retirou-lhe esse peso. Sim, eu tentei desde sempre retirar o peso. E a forma como eu achei que era melhor retirar o peso era falar. Falar nas coisas, não esconder. Ser franco com eles. Ser honesto e falarmos nas coisas. Mas sem drama. Isto é, eu comecei a falar, quando eu morrer vocês têm que fazer isto e fazer aquilo, fazer aquilo. Houve uma altura que eu tentei substituir-me a Deus. Eu já mandava mesmo morto. Eu sou um bocado controlador e já não bastava a sabemos o que é morte. que vai acontecer, não é? Pois, e é um não- homem de fé. Sou. Sempre foi ou passou a ser? Não, não fui sempre. Quando Passou a ser depois da doença? Não, reforcei. Quando apareceu a doença, eu já era um homem de fé. A vida fez com que eu fosse... Eu, aos 19 anos, não tinha qualquer dúvida que não existia Deus. Aos 30 já tinha assim umas duvidasitas. E aos 40 quase que acreditava. E agora? Agora creio. Não creio nos termos da Igreja Católica, aquela coisa, mas pronto, eu também ainda fiz a primeira comunhão. A minha noção de Deus é católica, não é? Portanto, isso a gente não consegue fugir. Mas é um Deus que me deu isto e que, ao mesmo tempo que me deu isto, conseguiu-me dar paz suficiente para eu viver o resto dos meus dias em paz. Apesar de saber que tenho um cancro em E em paz e transmitindo paz aos outros? Sim, eu tento, eu esforço-me para transmitir paz aos outros. E acha que os outros têm essa paz? A Helena e os seus Eu filhos? penso que sim, no início não tinham, mas agora eu acho que já têm. Tenho que perguntar à Helena. Posso fazer entrar a Pode, Helena? claro que sim. Helena, venha daí, junte-se à conversa com o seu marido e comigo, por favor. Olá, Helena, seja bem-vinda. Boa tarde. Quero se sentar. Boa tarde. Então, Helena, como é que é lidar com esta situação? Tem esta paz de que fala o nosso Francisco? Eu já o estou a dizer nosso, também já é meu a partir deste momento. É, sim, esta paz, esta serenidade vai-se conquistando. No início não tinha. Chorava imenso cada vez que ele dizia a vocês que quando eu partir tenham atenção a isto, façam aquilo. Eu nem queria ouvir falar as recomendações que ele tinha para nós. É como que uma espécie de negação, não é? Sim, O que se está a completamente, passar. completamente. Com o tempo fui ganhando alguma serenidade, até porque aprendi que possivelmente se eu estiver serena, consigo criar um ambiente mais saudável à minha volta, mesmo com os miúdos, dar-lhes mais segurança, mais serenidade, porque eles também sofrem com esta situação, porque a doença do cancro acaba por afetar toda a família. Afeta sempre toda a família. Neste momento eu já consigo encarar a doença com bastante serenidade. É claro que dói bastante, pensar que um dia há de haver um fim, mas pronto, estamos cá. E Como é que foi a viagem nos Himalaias? Porque o Espetacular. cancro também foi convosco. foi. E foi uma viagem que foi uma aventura completa, pela novidade da viagem em si, a cultura, um povo tão diferente daquilo que eu até então conhecia. Tirou muitas fotografias. Tirei imensas fotografias. Macro?
Sim, macros também, macros. E foi uma viagem que eu fui um bocado preocupada porque tinha medo que a qualquer momento pudesse surgir algum problema e levávamos uma mala com imensos medicamentos. Aos 3.500 metros tivemos um pequeno susto porque fechámos a porta do quarto onde dormíamos e o ar começou a ficar muito rarefeito e ele começou a ter dificuldades em respirar e eu fiquei muito preocupada. Fomos ambos falar com o guia e ele disse Porque que era depois normal. ela também começou a ter dificuldade em respirar. Claro. Era normal. Aquela altitude. Mas não era por fecharmos a porta. Fecharam a porta. só. Sim. Depois ainda foram ao Peru, não foi? Fomos. Mas depois foi uma vitória termos chegado ao fim. Aos 4.000 metros o Francisco sentia-se cansado e conversámos e ele disse, olha, acho que devemos ficar por aqui, é um esforço muito grande, vamos ficar por aqui. Eu disse, tudo bem, por mim, tu é que decides, a pessoa mais importante neste momento és tu. Entretanto, o guia, fomos-lhe expor a situação e dissemos, olha, aqui ainda temos hipótese de voltar para Katmandu, temos jipes, podemos voltar. E ele olhou para nós os dois, ele sabia da doença do Francisco, nós contámos logo no início. Ele olhou para nós os dois, não, vocês vão até ao fim da viagem. Eu disse-lhe assim, mas como é que achas que eu consigo subir no último dia 900 metros, ainda por cima aquilo é um declive, são poucos quilómetros para uma altitude tão grande. E ele disse-me assim, vês aqueles cavalos ali? Vejo, tu vais num deles. E pronto, e fui a pé até aos 4.500 metros e depois, no dia seguinte, tínhamos que andar mais 900 metros, fui de cavalo. Foi impressão minha, ou agora, eu não quero explorar muito isso, mas agora comoveu-se ao ouvir a Helena a falar da vossa ida aos Himalaias? Sim, mas foi mais quando ela estava a falar da doença que tinha, que lhe doía. Acho que foi mais daí, depois já foi. Os Himalaias é uma experiência feliz, não me gera emoções de choro. Foi no momento em que a Helena estava a falar das suas recomendações para um futuro que eu espero que seja daqui ainda há muito tempo. Não, mas eles agora eu agora, entretanto, eu já vi que não me posso substituir a Deus. Já compreendi que quando eu morrer eles fazem aquilo que eles muito bem entenderem. Mas você vai controlar lá de cima ou de outra dimensão qualquer, já percebi, Houve uma altura que eu achava que sim. Aí agora já não acha? Eu tinha que deixar tudo, tipo, daqui a 20 anos depois de eu morrer, eles ainda andavam a fazer o que eu queria. Pronto, a gente às vezes temos destas coisas. E depois, de facto, percebi Mas que... essas coisas não são boas para se continuar um caminho que ainda por cima é um caminho mais difícil? O quê? Pensar Querer nessas controlar. coisas não é substituir-se a Deus, mas o querer o ter planos para um futuro, deixar metas traçadas. É assim, é bom ter planos para um futuro enquanto somos vivos. Isso aí é extremamente positivo. Mas estar a tentar transmitir ordens, quase ordens, para serem feitas depois de nós falecermos, acho que é uma estupidez. E é mau para quem cá fica, porque vai limitar quem cá fica. E é mau. Mas para quê? Se eu nunca fui mau em vida e estou agora a ser mau depois de morto. Eu percebi isso, porque o facto é que nas tais meditações que eu faço para aceitar a doença, eu penso nisto tudo e vou-me desenvolvendo, vou crescendo. Vai evoluindo. Vou evoluindo, porque é assim, na doença também se cresce. Aliás, cresce mais nas coisas más do que nas boas. E a doença é uma ótima forma de nós crescermos, por isso é que eu acho que existe Deus. Gosta do homem que é hoje? Gosto. Depois destes últimos 4 anos? Sim. De que forma é que cresceu com a doença? Tornei-me mais sereno, despi-me um pouco dos meus defeitos de caráter, não todos, há alguns que vão morrer comigo, como é óbvio. Quais são esses defeitos? Olha, sou teimoso, casmurro, controlador, passa-me uma coisa pela cabeça e aquilo vai tudo na frente, e quem não quiser, eles acabam às vezes por ir de arrasto, porque eu ponho tanta ênfase e tanta força nas coisas, eu não dou ordens, têm que vir comigo, não. Eu ponho tanta ênfase e tanta força nas coisas que eles acabam por... Eles veem que não têm hipótese, têm que... Sei lá, isto é uma coisa que nasceu comigo, não sei. Talvez por isso é que eu tenha tido o percurso que tive, não é? Pronto. Mas de qualquer forma... Sente que aquilo que viveu na sua vida já vale por 3 ou 4 vidas? Sim, ainda agora estava-me a falar quando eu olhava para trás. E eu quando olho para trás, especialmente agora,
E mesmo antes do cancro, porque eu antes do cancro tive uma vida feliz. Eu já fiz tudo aquilo... A tal vida perfeita. Sim, eu fiz tudo aquilo que eu tinha em mente fazer. E então, eu muitas vezes penso que há de haver muita gente que tem a mesma doença que eu, ou outra parecida, e que tem os dias contados, e que não fez nada do que queria. E eu ponho-me às vezes na pele dessas pessoas e penso, que triste será porque eu fiz tudo o que me apeteceu, mas foi mesmo quase Teve tudo a vida o que que me apeteceu. quis. Tem a vida que quer. Agora não, Agora por causa não. do cancro, mas Sim. tive a vida que quis. Até ao sim. cancro. Tive a vida que quis, sim. Podia ter feito uma alteração aqui, outra alteração acolá. Poderia ter viajado mais, se calhar devia ter viajado mais, mas se calhar também não ficava... Tinha um pé de meia mais pequeno e também hoje ficava mais preocupado como é que vão ficar as pessoas quando eu morrer. Pronto, acho que acabou por ser tudo em conta, peso e medida. E tem a família que quis. A família é outra coisa que não se escolhe. Mulher e filhos. A que constituiu. Sim, mas os homens são quase sempre escolhidos. Foi a Helena que o escolheu. Não tenha dúvidas, os homens são quase sempre... Não foi o Francisco que a tirou para dançar? Fui, mas continuo a achar que os homens são quase sempre escolhidos. A gente na vida acaba por escolher muito pouca coisa. Grande parte das coisas que nos aparecem... Eu acho que isso já é fruto da sua meditação. Se calhar é, se calhar é. Mas pronto, tenho a família que quis, eu também tentei que eles fossem como eu gostava, não é? E até certo ponto consegui, pronto. Eles seguiram os meus princípios de educação, nenhum deles até hoje me deu grandes mágoas, e são pessoas para a vida, são os dois autónomos já, que é uma coisa muito boa que eu sinto, porque sinto que... Nenhum foi pelas artes plásticas? O mais velho foi. E o pai não proibiu? Não, claro que não. Era só o que faltava. Mas ainda tentei que ele fosse para a área financeira. Portanto, plano B mais estável. E disse-lhe precisamente isso. Vê lá o que me aconteceu a mim e hoje tenho uma vida boa. Pronto, ou seja, acabei por, não querendo, acabei por cometer o mesmo erro do meu pai, que hoje em dia acho que não foi erro. Ele tinha razão. Porque se virem as pessoas que estão nas artes plásticas, alguns têm sorte, ou alguns são muito bons. Mas aqueles que não são muito bom realmente. Tem que ser muito bom para ter sucesso. Ainda por cima neste país. Porque somos um país pequeno, com poucas oportunidades. Portanto, o meu pai tinha razão, eu tenho que lhe dar razão. Julgo saber que a menina dos seus olhos é agora a Associação de Doentes de Cancro de Rim. É, sim, senhora. Eu, quando fui diagnosticado, comecei a pesquisar e não havia informação quase nenhuma. A informação que havia era em inglês e era técnica, e o meu inglês já é mau, o técnico muito pior, e era informação de médico para médico, não era para doentes. E, portanto, eu tive muita dificuldade. Não conhecia ninguém que tivesse o mesmo tipo de cancro. E, na altura, eu comecei a tomar uns comprimidos, que era o sunitinib, que é um bloqueador de angiogênese. Não é a quimioterapia convencional, mas é uma espécie de quimio. Tanto que tem efeitos secundários... Ia perguntar isso mesmo. Tem efeitos secundários parecidos? Sim. Diarreias, vômitos, náuseas... Mal-estar geral. Mal-estar, mau sabor na boca, hipertensão, eu sei lá. É assim, eu tomo um comprimido para o cancro e mais 20 para os efeitos secundários. Portanto, está a ver. Mas com os comprimidos e com pequenas mesinhas a gente consegue sobreviver. E estávamos a falar da importância desta associação. Pronto. Eu quis saber, queria entrar em contacto com alguém que tivesse a tomar o mesmo comprimido e não havia nenhum testemunho em português na internet. E encontrei num fórum da Associação Portuguesa, da Associação Espanhola de Cancro, um fórum que eu já pedi à Liga Portuguesa contra o Cancro para pôr um fórum para nós conseguirmos contactar uns com os outros, e não havia nada. Não conseguiu encontrar nenhum doente? Encontrei um doente na tal Associação de Cancro Espanhola que me disse, olha, nós temos um grupo no WhatsApp com 10 pessoas, todas com o mesmo cancro que tu tens, metastizado, alguns a tomar a tua medicação, outros outra, e é muito bom, falamos todos os dias, queres entrar? E eu disse logo que sim. Eu ainda escrevo e falo mais ou menos espanhol o suficiente para me entender e fazer entender. E foi importante para si essa troca? Foi um renascimento. Foi um renascimento.
porque foi entrar numa família nova de pessoas que tinham a mesma doença que eu, É uma que me identificação. entendiam. Claro. O princípio da identificação, nestes casos, funciona excelente. Não é por acaso que existem os alcoólicos anónimos e outros grupos baseados na identificação, não é? E na entreajuda através das experiências. Sim, as experiências, há experiências comuns, ao poder chorar, ao poder dizer coisas que às vezes não se conseguem dizer à família. Às vezes eu estou mal e não digo nada a eles, estou mal E não diz porquê? mentalmente, porque não os quer preocupar. Já bem basta o resto. E acha que eles não entendem isso? Acha que eles não compreendem que está mal? Helena? Se calhar compreendem. Compreendemos, só que ele faz questão de É o tempo dele, é o espaço dele. sim, e faz questão que as pessoas à volta dele não tenham um clima muito pesado, que não sofram demasiado com a doença dele. E consigo. A maior parte das vezes consegue, está sempre com bom humor, ele é uma pessoa muito bem disposta, Sim. sempre pronto a ajudar. Ele às vezes levanta-se sem dificuldade em andar, mas toca ao telefone e é um amigo que precisa de qualquer coisa e ele está sempre disponível. E isso é muito saudável e é muito bom para ele, porque enquanto está a conversar com o amigo e a ajudar o amigo, ele desfocaliza da doença e são momentos muito leves para ele e é muito bom. Pronto, e eu com esse grupo descobri que havia uma nova forma de encarar a doença e que passava pela tal entreajuda, pelo tal grupo de identificação que nos pode ajudar imenso. Porque essa lágrima? Esta lágrima, porque toda esta conversa... É sempre quando a Helena fala. Se calhar, pois... eu, pronto, custa muito deixá-la cá. Eu uma vez, num hospital, tive que falar com a gestora oncológica e ela disse-me assim, eu estava um bocado triste porque foi no início, e ela disse-me assim, vou-lhe contar uma história que se passou comigo e que de certeza que vai achar graça. Teve cá um senhor e tinha a esposa com ele e ela estava a choramingar e ele dizia, mulher, não chores, tu ficas bem, tu ficas com uma boa reforma, ficas com aquela garrafeira toda. E pronto, e entretanto a senhora acho que teve que se ausentar, foi à casa de banho ou qualquer coisa, e ele disse assim, sabe, eu que até que a minha mulher casa outra vez, eu não me importo assim muito. Agora vir um gajo beber-me aquelas garrafas todas, isso é que não. E pronto, que a Helena é mais ou menos a mesma coisa, eu deixo-a cá, sempre a tive ao meu lado. É amor. É amor e é também como é que ela vai ficar depois sozinha. É um misto de... É muita coisa aí. É muita coisa, é muita coisa mesmo. Mas voltemos à associação. É a partir daí que pensa em fazer algo para os doentes. É a partir daí Portugal. que eu penso assim, e porquê é que eu não hei de ter um WhatsApp em português, com portugueses? Porquê é que isto não há de acontecer em Portugal? E entretanto, o que é que eu decidi? Vou fazer um blog. Fiz um blog e através desse blog houve um médico que havia a IKCC, que é uma organização acima de todas as associações de doentes de cancro do mundo, e que nesse ano, foi em 2018, salvo erro, e decidiu fazer o seu congresso em Lisboa. E queriam um doente português para abrir o congresso. Mas a desgraça era tal que ninguém conhecia um doente português, porque não havia testemunhos na internet, não havia nada. E, entretanto, encontraram-me e eu fui abrir o congresso, em inglês, com o meu inglês das docas, mas funcionou. Andei a decorar o texto de uma data de dias e lá saiu. E nesse congresso conheci logo mais 2 pessoas. Uma já tinha conhecido através do blog e depois ainda conheci mais 2 e formámos o grupo no WhatsApp. Esse grupo no WhatsApp foi crescendo porque houve o tal médico que me repescou para eu ir ao congresso, que foi o Dr. Ricardo Leão, e que tenho que fazer aqui um agradecimento, porque eu até lhe disse naquele dia, a associação vai nascer e o doutor é o pai da criança, que toda a gente se riu, mas porque ele é que foi. A associação nasceu. E a associação nasceu. Portanto, esse grupo cresceu e depois o passo seguinte foi criar a associação. De maneira que em dezembro de 2019
No dia 12 constituímos a associação. E que retorno é que tem das pessoas que, entretanto, vão ali à associação, sabem coisas, partilham experiências? Pronto, temos o grupo no WhatsApp, estão lá os doentes todos e os sócios todos. Está também o Dr. Tem sido importante para eles? Tem. Está também o Dr. Ricardo Leão e o Dr. Pedro Barata, que está nos Estados Unidos, mas que é doente oncológico desta área também. Portanto, são duas... O Dr. Ricardo Leão é urologista, o outro é oncologista da área de urologia e, portanto, são duas pessoas que nos têm ajudado imenso. Quando há uma dúvida, lá vamos perguntar. E as pessoas, ainda no outro dia estivemos a falar nisso, no importante que era, e toda a gente que está ali, e já houve, entretanto, pessoas que tiraram o rim, o tumor estava circunscrito ao rim, e, portanto, estão libertos da doença, digamos assim, e continuam lá. E acham muito importante ter aquele grupo, porque qualquer dúvida ali estão. E é bom saber que há outras pessoas que estão ali para nós. Mesmo, até já houve quem me dissesse, eu não digo nada, mas saber que vocês lá estão já é um alívio. Pronto, essa é uma fase, é uma faceta da associação, que é a entreajuda dos associados, dos doentes de cancro de rim. Estão lá pessoas também que ainda não fazem parte da associação, porque ainda não lhes apeteceu. Quando eles quiserem, entram. Não é obrigatório. O que é obrigatório é mesmo ajudarmos as pessoas. E depois, há a defesa do doente oncológico, que é muito importante. Repare, neste momento existem em Portugal 4 linhas de medicamentos. Eu vou na segunda, mas a quarta, nem todos os hospitais a dão. Porque o Infarmed autorizou o medicamento, mas pôs uma restrição tão grande que quase nenhum doente tem condições para aceder. E então os hospitais têm que fazer um pedido especial. E o Infarmed, tanto quanto eu sei, dos pedidos que foram feitos e os que eu conheço, o Infarmed autorizou. Mas, por exemplo, o IPO de Lisboa, que é uma das instituições com maior nome neste país, essa quarta linha não a dá aos seus doentes. Já alguém me disse lá que você aqui nunca vai tomar o cabozantinib, que é a quarta linha. Porque nós respeitamos as condições do Infarmed. E eu disse, mas podem fazer pedidos especiais. Sim, mas não é norma da casa fazermos pedidos especiais. Portanto, nós temos que lutar para que todos os doentes, pelo menos, porque não estamos a falar de diferenças entre o hospital público e o hospital privado. Há um associado nosso que toma o cabozantinib através do Hospital de Braga, que fez o tal pedido. Sei que o Hospital de Santa Maria também faz os tais pedidos, mas o IPO de Lisboa não faz. E desde já faço aqui um apelo bem grande ao IPO que reveja a sua posição, porque nós só temos 4 linhas e se nos tirarem uma ficamos com 3. Portanto, vejam, porque os doentes de rim não são assim tantos para darem tanto prejuízo ao país. Não se podem colocar, em termos de saúde, não se podem colocar as coisas em termos de lucro ou prejuízo. Pois não, mas são vidas. Acredite. São vidas. Acredite. Eu sei. Eu sei que tem razão. Que se faz. Eu sei que se faz, por isso é que nos temos que insurgir. Pronto. Porque é para isso que pagamos Outra coisa, os nossos impostos. Neste momento, nos Estados Unidos já estão a dar misturas de medicamentos, de vários medicamentos que descobriram que são mais eficazes sim, do que um medicamento apenas. Pois esses medicamentos aqui ao lado, em Badajoz, já se tomam, mas em Elvas não. Temos que lutar contra isto. Exatamente. Eu não tive a culpa de nascer deste lado da fronteira, não é? Foi deste lado da fronteira que sempre pagou os seus impostos. Claro, e não foram poucos. Exatamente. Porque, como sabe, na minha profissão, claro, eu não posso deixar de pagar impostos. Exatamente. Porque se eu ando a fiscalizar se os outros os pagam... Exatamente. Pronto. Francisco, como é que gostaria de se despedir da vida? E perdoa-me a pergunta. Olha, se eu conseguisse, era assim, muito rápido e com um sorriso. Porque é assim que vive. E com um beijo. Da Helena. Nas pessoas. Na Helena e dos meus filhos. Da Inês e do Francisco. Num abraço, assim. Mas muito rápido, que era para a gente não chorar. Oh, Helena, que homem notável que você tem ao seu lado.
É espetacular. Não há grandes homens sem grandes mulheres ao lado. Não Sim, acredito sempre nisso. ao lado, não é atrás, ao lado. E ela sempre andou ao meu lado. Olha, que eu fui ela até para os Himalaias ela foi. Eu decidi ir para os Alpes, ela também foi. Ela sempre andou comigo. O que é que fica deste seu companheiro um dia? Muito humor, muitas aventuras, uma vida cheia de alegrias. É difícil falar. Eu sei, querida. Uma vida cheia de amor. Sim. Mais uma lágrima. Porquê? Porque a Helena falou. Pois. Então, Mas olha, com uma mulher tão maravilhosa também, eu choraria. eu tive sorte. Tive sorte. A sorte de está no ter. trabalho. A sorte está no trabalho. Pois, mas tive essa sorte. Podia não ter tido. Mas também sempre a tratei bem. É Portanto, porque você merece ter a família que tem. É isso, a família constrói-se também, não é? E eu sempre vivi para eles e com eles. Eu nunca fiz nada sozinho. Era sempre, íamos, mesmo antes disto, íamos para o estrangeiro, íamos os 4, com eles muito pequenos. Às vezes eles não achavam piada nenhuma, só comiam gelados durante as viagens. Mas eu sempre connosco. Nós sempre vivemos em conjunto. E por isso que talvez ainda me custe mais partir. Mas neste momento eu já estou mentalizado para a partida. Agora, eu já fiz o desapego de quase tudo. Mas destas 3 pessoas que são o meu núcleo, é muito difícil. Mas eu estou a tentar. Porquê é que aceitou o nosso convite para vir a um programa de televisão? Primeiro, porque queria falar da associação, que é neste momento o meu projeto maior e que não é menos importante do que todo o resto da minha vida, muito pelo contrário. É uma coisa que eu quero que fique cá para quando eu morrer, Fica para sempre. para ajudar as outros. pessoas. Sim. Pronto. E por outro, porque eu acho que o meu testemunho de falar do cancro assim tão levemente deve ser um testemunho para as pessoas que estão na minha situação. Eu uma vez estava... Porque a maior parte das pessoas quando têm cancro dizem, mas porquê a mim? Sentem, revoltam-se. Não se revoltem, aceitem. A pipoca diz, aceitem que dói menos, não é? E pronto. E eu digo a mesma coisa. Aceitem, porque a aceitação da doença é o primeiro passo. Porque antes de fazermos a aceitação da doença não acontece nada. Porque se nós conseguimos aceitar a doença, também conseguimos transmitir esta paz aos outros. Eu lembro-me quando tive o diagnóstico, eu pensei assim, oh Deus, tu deste esta doença, tu ajuda-me pelo menos a carregar com ela. Ele tem ajudado? Isto pode ser impressão minha, apenas coisa da minha cabeça. Mas eu acho que nesse momento eu senti uma paz muito grande e essa paz acompanha-me até hoje. E é com um sorriso que encerramos esta conversa. Deixe-me dizer-lhe, assim e à Helena, que vocês marcaram a minha vida para sempre. Muito obrigado. Obrigada. Desde que seja de uma forma positiva. Claro que é. Eu tropecei aqui um bocadinho, mas claro que é.